irmãos. Convido a amada igreja, sem demorar, em abrirem suas Bíblias em Lucas 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24, dos versos 13 ao 35. Com reverência à palavra do Senhor, né? As boas novas de salvação, em pé. Vamos ler alternadamente. Estarei lendo o primeiro versículo, os irmãos em seguida, alternadamente até o 34. Nós seremos breves, apesar do texto longo, nós seremos breves em função da ceia do Senhor nesta noite. Esta palavra fala dos discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, diante de Jerusalém, 60 estádios. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhas? E eles pararam entristecidos. Ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, e já este o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, as de conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão e disseram às mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já se declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Então se abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e os outros com eles. Os pais diziam: o Senhor ressuscitou
Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Assentai-vos, irmãos. O Senhor abençoe a palavra lida, exposta para os nossos corações nessa noite. Irmãos, esse é um texto já por demais conhecido, né? Jesus, após a crucificação, ele apareceu primeiro, né, a Maria Madalena, depois a sua mãe, a Simão Pedro, e também por conseguinte também apareceu a 2 discípulos. Antes de aparecerem, né, aos discípulos todos, apareceu a esses 2 discípulos, né, já chamado aqui no início Cleopas, né, e outro parente também, mas de certa forma ele apareceu de uma forma que eles não podiam lhe reconhecer. E eu quero destacar de imediato nesse texto o caminho que eles estavam percorrendo, o caminho da vida que eles estavam percorrendo depois de terem perdido aquele que era o seu Salvador, aquele que viria. A história, o contexto nos diz que após a morte de Cristo, todos ficaram o quê? Decepcionados, todos ficaram entristecidos, todos ficaram perdidos. Morreu o nosso Cristo, morreu o nosso Salvador. A história nos conta que, né, eles esperavam aquele, né, o próprio versículo nos fala, esperava aquele que viria redimir Israel do poder romano, colocando um governo teocrático, ou seja, um governo resgatando do poder romano, mas também resgatando os valores judaicos, os valores da religião. Eles esperavam que Cristo seria o rei e não teria morrido naquela cruz. Mas Cristo já havia ressuscitado e eles, de uma forma decepcionados, eles estavam caminhando para uma aldeia chamada Emaús, né? O texto nos fala, fica a 60 estádios, né? Cerca de 50 a 60 quilômetros, mais ou menos, não me recordo muito bem, de Jerusalém, e eles estavam atônicos, né, por perder aquela visão do rei, do príncipe, que seria, entre aspas, aquele que viria resgatar o reino de Jerusalém, o seu reino. Eles colocaram toda a sua fé em Jesus Cristo e assim estavam perdidos, amargurados. Mas só que quando Jesus encontra eles, né, não vamos ler todos os versículos, só contando a história mais uma vez, para que a gente tenha todo o contexto. E Jesus encontrando com eles, caminhando com eles, de uma forma, né, extraordinária, sobrenatural, Deus não lhe permitiu lhe conhecer. Muitos comentam Cristo já estava de uma forma, de um corpo totalmente glorificado, mas não vamos entrar nesse detalhe teológico. Mas Deus não lhe permitiu, Jesus não lhe permitiu que naquele momento lhe desse a conhecer, nem eles conseguiram conhecer, né? Os 2 discípulos não conseguiram conhecer Jesus, né? Voltando, um é Cleópatas, respondeu: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Um dos discípulos perguntou ao próprio Jesus, e Jesus vai discorrendo a palavra com eles, e repreende, uma das vezes repreende: ó necios e tardos de coração,
não teria, porventura não convinha que o Cristo, versículo 26, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E esse texto também é colocado em Marcos. Esse texto é um dos textos dentro da teologia, onde o próprio Cristo encarnado prega a sua palavra aos seus discípulos. É um texto entre os teólogos que não há outro lugar dentro da Bíblia onde ele próprio prega a sua palavra, porque o texto fala que ele discorre dos profetas, da lei dos judeus, dos profetas e dos salmos, do Antigo Testamento, de toda a palavra, onde o pastor João Mateus colocou aqui, onde a palavra que transforma, a palavra do Senhor que transforma as nossas vidas. E o próprio Cristo ressurreto, pregando aqueles dois discípulos, recordando aqueles dois discípulos o que era a palavra de Cristo transformadora em nossas vidas. Ele estava percorrendo um caminho de desilusão, porque tinha perdido o seu Salvador. E hoje, um dia especial, como nós comentamos, foi comentado, um dia que nós vamos ver talvez o futuro, o nosso governante secular nesta vida. E muitos desejam uma coisa, muitos vão ficar frustrados, muitos vão ficar felizes, mas diante da nossa vida cotidiana, ou da nossa vida espiritual, nós precisamos ver realmente quem é soberano sobre a nossa vida, quem domina sobre todas as coisas. Costumamos dizer que as coisas do Senhor dentro da teologia acontecem geralmente por 3 razões. Em todas essas 3 razões, tudo é permissão de Deus, tudo é da soberania de Deus, Paulo tinha aquele espinho na carne, e o que Deus falou? Por tudo que Paulo fez, Deus lhe falou: a minha graça te basta. Ou seja, Deus não lhe curou, porque aquilo precisava uma longa história, precisava que Paulo ficasse com aquela doença para algum objetivo na presença do Senhor, e assim foi. Outros acontecimentos acontecem na nossa vida que ficamos frustrados pelas nossas próprias decisões, como foi com Davi. Davi pecou com Betseba, sofreu as penalidades do seu pecado. Deus sabia, Deus permitiu, tudo na soberania de Deus, e algumas coisas até pelo próprio nosso inimigo de nossas almas, Satanás, como foi com Jó, mas tudo com a permissão de Deus. O que Deus falou com Jó? Permitiu, mas não lhe tocasse em sua alma. Tirou tudo da sua família com Jó, tirou todos os seus bens, mas Jó permaneceu firme e resgatou no final tudo. E foi para a honra e glória do Senhor que ele permitiu que pudesse ver a glória do Senhor mais uma vez, lá no capítulo 42 de Jó. De forma que eu quero tirar a atenção dos irmãos, que talvez nós estejamos passando por um caminho de frustração e desilusão na nossa família, no nosso governo, no nosso trabalho. Às vezes a gente vai com uma intenção, até dentro do próprio recinto eclesiástico, ou dentro do nosso trabalho secular, dentro da nossa própria família, com esposo, com filho. Às vezes a gente tem uma intenção e aquilo não acontece. E às vezes a gente fica perguntando o porquê será, Deus? Já diz o jargão que a gente não pode simplesmente perguntar o porquê, mas para quê? Mas no fundo a gente pergunta a Deus o porquê, não é verdade? A gente pergunta o porquê que está acontecendo certas coisas.
E aqueles discípulos estavam, na verdade, perguntando o porquê que aquilo estava acontecendo. E Cristo colocou para eles: será que não convinha? Será que vocês não sabem? E perguntando nos dias de hoje, nós que fomos chamados para servirmos e adorarmos em espírito e em verdade, como foi colocado, buscando verdadeira paz, buscando a verdadeira comunhão, independente de você, visitante ou não da igreja, existe um único Deus, Criador dos céus e da terra, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o qual requer de nós simplesmente que nós nos debrucemos, requer de nós uma simples palavra. Gostaria que nessa noite vocês colocassem no vosso coração a palavra caminho, a palavra que nos diz: mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco. É Deus que se mostra pelos seus atos a nós. É Deus que é soberano, como nós comentamos sobre aquelas 3 condições. Tudo na permissão de Deus. Mas existe um fato que Deus nos concedeu: raciocínio, inteligência, nos concedeu a fé genuína, nos concedeu o conhecimento da palavra. E nós precisamos agir algumas vezes. Eles agiram naquele momento: fica conosco. Quantas vezes em nossas orações nós estamos pedindo a Deus para que Ele realmente possa ficar conosco em nossos corações, para que possa entrar em nossa casa, para que possa entrar em nossa casa e ceiar conosco. Daqui a pouquinho nós estaremos ceando, e a ceia é um símbolo da aliança que Deus fez conosco através da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A ceia em todo o Antigo Testamento e pela Bíblia Sagrada, o momento de ceia, de comunhão, de Páscoa, é um momento de comunhão, é um momento de aliança da família, não só da família, mas da família com o Senhor. Independente do ato sagrado da ceia do Senhor, a comida feita no Antigo Testamento, todas as cerimônias, quando Davi ia para a guerra ou voltava da guerra, se servia da mesa, como diz o Salmo 23, prepara-me uma mesa diante dos meus adversários. Ele já ia para a guerra contando com a vitória. A ceia é um momento de união com o Senhor, e nesse momento de união, de consagração, de busca ao Senhor, onde eles buscaram que Cristo entrasse para ficar. É claro que Cristo fez menção de ir à frente, mas eles chamaram Cristo para a sua casa e ali ceiaram, e Deus, Jesus Cristo, se deu a permitir, a conhecer, que abrisse os seus olhos, como diz a palavra aqui. E aconteceu que, quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. E então abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E aí tem uma palavra mais importante ainda, que vem no versículo 31. Então, 32, e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele no caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Irmãos, tem ardido no nosso coração a palavra do Senhor quando é exposta as Escrituras, seja por qualquer oficial, seja por você mesmo, quando lemos a palavra do Senhor em casa?
temos vivido dias difíceis, onde nós mesmos, às vezes como pastores, deixamos de fazer a disciplina da leitura nos horários devidos, mudamos os horários por diversas razões, as orações. É por isso que desde a antiguidade a criação foi feita para viver em família, e aqui é uma família do Senhor. Deus permitiu que nós ficássemos congregando no espaço físico, como casa espiritual do Senhor. E essa casa espiritual, como diz Pedro, somos nós, como corpo de Cristo. Num local visível, de paredes físicas, mas quem faz a casa espiritual do Senhor é a igreja do Senhor. E a comunhão é preciso estar dentro da casa espiritual. Uma andorinha, como diz o ditado, não faz verão. Independe a salvação, é claro, a salvação é individual, é pela fé, é pela conversão, é pelo amor a Cristo que nós teremos a salvação da vida eterna. Mas o alimento espiritual, a dedicação e a busca, precisamos estar em comunhão, precisamos estar na casa do Senhor. Pastor Vanderlei, pastor João Mateus, temos visto os sermões de vez em quando, onde tem chamado o seu povo a congregar, e não é assim diferente em toda a história bíblica. Abraão saiu da terra de Harã, saiu da sua terra para reunir o povo de Israel, para buscar em toda a história dos profetas, maiores e menores, o povo se reunia, e no Novo Testamento se reuniu até em catacumbas, para que pudesse buscar a face do Senhor. Não estou dizendo que por algumas vezes não podemos vir à casa do Senhor, que é um pecado mortal, nada disso, mas que tenhamos consciência que nós fomos chamados para ceiar, para estar em comunhão. E porventura aqueles que ainda não podem ceiar, o que nós vamos daqui a pouco fazer, não fique melindrado, mas hora que vocês reflitam, para que um dia possam ter a condição, junto, não só nesta igreja, ou em outra igreja, genuinamente evangélica, que possa participar da ceia e da consagração de suas vidas. Mas independente disso, irmãos, a palavra do Senhor nos fala de 3 pontos que eu gostaria que os irmãos guardassem, mais uma vez repetindo. O caminhar nosso talvez esteja sendo parecido com aqueles 2 discípulos de Emaús. Talvez a história se repete em nossas vidas por, às vezes, decepções de trabalho, decepções na vida, mas quem está caminhando conosco, Cristo vai estar sempre caminhando conosco, caminhando com aqueles que o servem, caminhando com aqueles que são discípulos, caminhando com aqueles que são filhos de Deus, que um dia aceitaram sua palavra, mesmo que às vezes nós não conseguimos enxergar. Nós precisamos buscar, que uma hora Ele vai se mostrar e vai se revelar o que nós queremos ao nosso coração. Vai ter um momento que Ele vai se revelar, pode não ser o nosso momento, mas um momento Ele vai ser revelado ao nosso coração. E geralmente é naquele momento mais crucial, geralmente é naquele momento mais que traz a bênção do Senhor. Gostaria que os irmãos gravassem também que o nosso caminhar não simplesmente é sempre com Cristo, mas nós precisamos convide Jesus a ficar sempre contigo, aonde quer que você esteja
com a sua planta, seu pé plantado, que ali você busque ao Senhor, para que Jesus fique ao seu lado, para que Ele possa também nos revelar aos nossos corações. Em último lugar, é claro que Ele é que intervém em nosso caminho, mas que o nosso coração possa arder com a sua palavra revelada em todos os dias, em todos os momentos, e principalmente aos domingos. Pela manhã, se concentre, não no pregador, não no liturgista. A adoração é perfeita, os atos do culto são perfeitos, mas precisamos olhar dentro de nós mesmos e vermos se nós estamos reconhecendo Cristo, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Cristo foi buscar aqueles discípulos, foi ressuscitar naqueles discípulos, suscitar naqueles discípulos a fé, a palavra que estava escondida no coração deles. Talvez nessa noite nós precisamos suscitar um pouco mais a nossa fé, a palavra de Deus em nossos corações, para que Deus possa se revelar cada dia mais a você, a mim e à igreja do Senhor. O mundo precisa cada vez mais suscitar, buscar, deixar que Deus entre em nossa casa, para que Ele se revele ao nosso coração, e para que o nosso coração realmente possa arder. Será que não ardia? Essa poderia ser a pergunta principal desta noite, né? Será que não arde um pouco de um cântico? Renova-nos, Senhor. Precisamos de renovação, amados. Não tenhamos vergonha de dizer que a cada dia precisamos ser renovados pelo poder e pela graça do Senhor. A graça infinita de Deus está sobre as nossas vidas. Nós não estamos aqui congregando e vocês não vieram hoje aqui por acaso. O Espírito do Senhor nos conduziu até aqui. E que nós possamos cada dia buscar a Deus para que Ele se revele a cada dia à sua igreja, se revele a esta nação, mas principalmente se revele ao seu coração, para que a chama ardente do Espírito Santo possa arder em nosso coração. Amém, igreja? Que Deus assim abençoe